Olá, começando o nosso espaço para refletir sobre metafísica da saúde e cromoterapia, claro, causas emocionais das doenças, porque as coisas acontecem, como eu lido com a minha realidade de maneira saudável ou porque eu fico doente diante dos acontecimentos cotidianos. Assim acontece o nosso programa ao vivo aqui pela Vibe Mundial 95,7, também pela Mundial ao vivo, no meu canal do YouTube Valcapelli Metafísico, você no Insta, como live, no Facebook, maravilha, né? Muito gostoso realmente compartilhar de momentos reflexivos como esse. Você que está se deslocando pela cidade, na estrada, está em casa, no conforto do lar, sempre é bom você parar e refletir como está a minha vida hoje, como eu estou conduzindo os acontecimentos do hoje. Hoje, o dia atual, momento, esse agora, que é exatamente o que a vida me oferta de mais precioso como presente. O presente é esse agora. Olha só, parece até um trocadilho. O presente é esse agora. Não, mas realmente é isso. O presente, o momento atual em que vivemos, é algo preciosíssimo. Porque nós nos integramos à vida, ao ambiente, à natureza, ao caminho existencial, ao nosso projeto espiritual de evolução, tudo se funde. Hoje, numa reflexão que fazia, numa aplicação de cromoterapia que eu faço numa unidade de saúde, estamos fazendo uma analogia da cor verde, da natureza. E aí, realmente, as coisas que parecem simples são muito especiais. São realmente de grande relevância. Uma árvore, por exemplo, uma simples árvore, que um dia foi semente, desabrochou, germinou, tornou-se uma planta e frondosa árvore se tornou. O verde da árvore, o verde da natureza, tá, faz com que a própria temperatura seja agradável, porque os raios quentes do sol que incide na planta, ele é retido pela planta. E refletido o verde, não há calor na atmosfera. Então o verde da natureza influencia a atmosfera, o clima, a temperatura. Também oxigeniza, é claro, porque a fotossíntese, que é o processo que o vegetal faz de transformar gás carbônico em oxigênio, através da incidência de luz no vegetal, ele produz o oxigênio espargindo na atmosfera. Então, olha só, a natureza e o seu verde vai interferindo no ambiente, na temperatura, não refletindo os raios quentes, também na umidade, né, no sentido, falei dos gases, né, do oxigênio, e na umidade, porque as raízes das árvores extraem o líquido do solo e evapora, ou seja, quando chega na folha, evapora, lançando essa umidade para a atmosfera, fazendo a transição, portanto, da água do solo para a atmosfera. Então veja só, a natureza, o campo, o verde do campo, as plantas, elas oxigenizam na fotossíntese o gás carbônico, climatizam, deixa menos aquecida a atmosfera e também umidificam, né, a umidade presente, porque além, né, da água que é evaporada do solo, também tem as plantas que fazem essa transposição da água do subterrâneo, do subsolo, né, que vai através da raiz ser colhida e depois, né, é exalada. Portanto, esse verde da natureza envolve todo o ambiente e proporciona um bem-estar. Se uma árvore tem essa colaboração, quizás nós, seres humanos, né, seres que sentem, pensam, se movem, interagem, também a nossa energia exala no campo, no ambiente.
no meio, entre as pessoas em forma de magnetismo. Também nós colocamos na atmosfera que atuamos no meio, no local em que estamos, energias fraternas, de relacionamento amoroso, de união entre as pessoas, de relações amigáveis. Também criamos um campo energético vibracional no ambiente em que atuamos. Quando nós conectamos a cor verde, nós entramos nessa força que o nosso ser tem de influenciar positivamente o ambiente ao nosso redor, né? De criar uma atmosfera saudável para nós mesmos e para as pessoas que estão com a gente, e para as pessoas que compartilham daquele momento junto a nós. Portanto, quando a gente tem uma condição conectada com a nossa força interior, com a nossa espiritualidade, com todo o nosso campo energético vibracional, nós temos toda uma energia positiva favorável, interagindo, impregnando, propagando no meio. Tá vendo? A nossa atuação no ambiente não é uma atuação qualquer, ela é muito importante, ela cria condições muito agradáveis. E eu estou aqui com vocês trazendo essa consciência cromoterápica, você viu? O verde que eu me conecto me põe em equilíbrio e promove boa interação com o ambiente. A minha essência, a minha alma vive no agora e compartilha com o ambiente, exalando conteúdos positivos e também aprendendo com o que vivenciamos, também aprendendo com o que está à nossa volta. E esse aprendizado é algo realmente muito importante para a nossa essência espiritual, porque evoluímos a partir disso. Essa é a nossa trajetória evolutiva. Esse processo é que a gente tem na nossa dinâmica existencial. Portanto, que maravilha poder existir, interagir e assim evoluir espiritualmente, através de cada momento da nossa existência. Seja esse o seu deslocamento para o lar, seja esse o momento de você atuar profissionalmente, seja esse agora dentro de casa com os seus. Tudo é uma experiência que acrescenta espiritualmente, evolui e aprimora as suas faculdades interiores. Que bom, realmente. Fico contente de compartilhar com vocês aqui pela Vibe Mundial toda semana esses conhecimentos, essas informações, e também você do Instagram, do canal do YouTube Val Capelli Metafísico, que acompanha a gente e sempre vai tendo essa conscientização maior dos seus talentos. E o corpo, quando fica doente, Val Capelli, o que acontece? Você negligencia esse processo de interação com o ambiente. Você perde a sua capacidade de se relacionar, de atuar. Você se desconecta do presente, você rompe essa conexão com a sua essência divina, espiritual, e não utiliza o seu talento maior, a sua força extraordinária que você tem guardada dentro de si. Portanto, quando o corpo fica doente, as nossas emoções estão abaladas, os nossos sentimentos estão conturbados, de forma que a gente não sente as coisas como realmente elas são e com a elevada vibração que elas têm ou um significado espiritual que elas trazem. A gente fica no negativismo, no bloqueio, na inferioridade. Mas, Val Capelli, como isso nos machuca? Claro, nós somos grandiosos. Nós somos importantes. Como disse há pouco, se uma árvore tem o seu valor na natureza e para a atmosfera e todo o ambiente, colabora com o planeta, quizás um ser humano que seja mais, né? Às vezes a gente acha que a gente está assim, muito elevado pelo progresso e tudo mais. A natureza, até com seus processos mais simples, acaba sendo muito mais extraordinária. Nós achamos que estamos conectados com os satélites e ligados a tudo, acompanhando o que se passa. Temos aí as nossas redes de comunicações, a própria Embratel colocando pelos seus satélites uma comunicação que nos deixa a par de tudo o que acontece no mundo, né? Ou seja,
É como se o satélite monitorasse e a gente então se sentisse tão extraordinário e evoluído, né? E aí nós temos um próprio inseto, por mais simples que seja, né? A barata com a sua, né, a anteninha, né, que não é via Embaratel, né? O trocadilho, né? Mas ela sabe quando vai chover, quando tá calor, quando precisa sair de onde está escondida, quando precisa esconder, e o ser humano precisa de um aparelhinho que não pode acabar a bateria para ele se locomover no GPS, para ele saber a condição do tempo. E é dependente dessa tecnologia, obviamente, né? Mas assim, não somos os mais extraordinários fenômenos do planeta, mas temos nosso valor. E quando não consideramos esse valor, é o que a gente está refletindo aqui, quando adoecemos. Quando não damos esse devido valor à nossa essência, à nossa alma, a todos esses potenciais latentes do ser, nós sufocamos, nós apagamos e aí sofremos por isso. Sofremos porque somos detentores de potenciais que não usamos. Somos capazes e gabaritados para ser saudáveis, felizes e bem-sucedidos na vida, realizado enquanto pessoa, mas não nos sentimos assim. E aí, sufocado essa condição do ser, nós vamos viver condições espirituais bem doloridas, de negligenciar um talento do ser, de não saber lidar com o potencial que trazemos, de não querer interagir com o ambiente por se inferiorizar enquanto pessoa diante dos outros. Olha só quanto sufoco, quantas gaiolas que a gente se prende, quantas bolhas que cristalizado a gente se blinda. Isso tudo nos faz um mal muito grande. Então tá aí, né? Metafisicamente, as causas emocionais das doenças, que é exatamente a negligência da conexão com os nossos potenciais. E podemos conversar também nesse programa em que estamos refletindo aí sobre essa participação, né, do ser humano no ambiente, como uma árvore na natureza, e o verde que nos dá essa conexão igualmente importante, a natureza com o seu verde presente no campo, a visualização da cor verde, entrar na frequência do verde, tem semelhante processo de interação com a realidade mais próxima ou que realmente se faz presente a cada instante. Eu estou ao vivo, aqui pelo Estudo da Vibe Mundial, no 11 São Paulo 31710221, é o telefone do ouvinte mundial, tem também o 3262-4490 e o canal do Instagram, ou seja, a live no Insta, você pode perguntar, que o Tomás me passa, eu consigo acesso aqui à sua pergunta e vamos responder sobre causa emocional de doença, cromoterapia. Vamos falar com o ouvinte que está na linha, ligou pra gente, aqui, direto nos estúdios da Vibe Mundial. Boa tarde, eu falo com quem? Boa tarde, Valcapelli, fala com o Reinaldo, tudo bem? Tudo bem. Reinaldo, é isso? Isso, Reinaldo. Reinaldo. Você fala de onde, Reinaldo? Eu falo de São Paulo, zona oeste. Excelente, Reinaldo. O que você traz pra gente? Pois não, querido. Valcapelli, eu escuto bastante o seu programa, acho muito interessante, quero te dar os parabéns aí pelas dicas que você traz de saúde, da metafísica da saúde. E a minha questão é que eu sinto muita cãibra. Eu sinto uma quantidade de cãibra muito grande, 10%, 20% às vezes acontece ao dia, mas 80% dela acontece à noite, a partir das 2, 3, 4, 5 horas da manhã, quando eu estou dormindo. Perfeito. E eu já fiz vários exames médicos, já passei por vários médicos, já tomei alguns medicamentos, como fruta, banana, tomo algum suplemento relacionado a potássio. Ótimo. Mas nada resolve, eu tenho uma quantidade de cãibra muito grande. Perfeito. Reinaldo, essa questão que você colocou, é importante o teu cuidado clínico, medicamentoso e nutricional. Nós precisamos que o corpo, ele é afetado por um processo somático, ele tem uma instância física que precisa deste cuidado. Procurei o médico, me cuido, potássio, banana, todas essas questões proporcionam ao corpo suprimento para minimizar o sintoma. Só que não é somente o físico, tem o emocional também.
Aí, Claro. Reinaldo, tem uma coisa que eu vou convidar você a refletir. Como é que o Reinaldo é na hora de atuar numa situação? Eu vou fazer uma pergunta do sintoma. Qual a área que mais dá cãibra? Qual parte do corpo que você tem? Que músculo que mais tem cãibra, Reinaldo? Existem algumas áreas, mas a que mais dá cãibra são nas pernas, na parte da panturrilha. Panturrilha. Isso, e muitas vezes quando eu estou dormindo. Então, às vezes eu acabo acordando à noite, 2, 3, 4 horas da manhã, eu acabo acordando de dor, tenho que me levantar, ficar de pé para poder... porque os músculos... Sim, eles estão travam e vem uma dor travado, assim. e eu preciso ficar em pé para poder tentar forçá-los ao contrário para que eles possam de novo relaxar, entendeu? Perfeitamente. Mas a maioria é na região da panturrilha. Essa contratura. Porque a região da panturrilha, Reinaldo, metafisicamente, é o caminho da vida, é o desenrolar dos eventos, dos acontecimentos. Eu costumo dizer, Reinaldo, que se o nosso corpo tivesse roda, a roda seria essa região da panturrilha, né, da canela, que é exatamente o movimento que nos leva à distância, que nos leva pelo caminho existencial. Bom, Reinaldo, aí, qual é o sentimento nisso? O músculo, metafisicamente, é a capacidade que eu tenho de fazer. Então, Reinaldo tem um potencial executor, assim, brilhante, uma capacidade de realmente atuar com intensidade, firmeza, determinação. Já comigo, se for necessário, eu toco a boiada. Se um boi, ele debandar, eu pego ele pelo chifre e eu vou atrás. Então, eu tenho um potencial muscular, tô certo? Ok. Esse é o Reinaldo. Só que me encontro numa época, aí, numa fase em que eu me sinto meio que caminhos fechados. Ou seja, impedido de pôr em prática. Me vendo sem tempo, sem elementos para fazer acontecer as coisas do meu caminho. Faz todo sentido. Estou num trabalho que eu vejo que o desencadear dele, o desenrolar desse projeto, a atividade dos afazeres, totalmente capacitado eu sou, mas me falta recurso esse, participação aquela, tempo que eu não estou conseguindo, e aí eu me sinto freio de mãos puxado, em plena estrada para deslanchar. Compreendeu essa situação, Reinaldo? Sim, compreendi, faz todo sentido. Esse sentimento teu, que à noite, na hora do repouso, trava a musculatura. Qual o sentimento? Esse que, nossa, me falta tempo, me falta colaboração, me faltam os meios. Você tem recursos, então eu preciso, aí você, Reinaldo, precisa acreditar nesses recursos, criativo para achar um jeito, tá? Hábil para driblar os obstáculos, dedicar um tempo suficiente à demanda daquele projeto, daquela atividade. Você precisa se pautar nesta condição interior de que eu dou conta sim. Se está nas minhas mãos, é porque eu dou conta. Às vezes, Reinaldo, a gente sente assim, nossa, o projeto, as coisas a serem feitas, parece tanto, nossa, será que eu dou conta? Eu costumo dizer, e já recebi uma coisa assim, de que a vida só aposta em quem é vencedor. Então, quando a vida espera muito da gente, é porque a gente tem capacidade de vencer naquele sentido. E até uma vez eu tive uma inspiração, até muito da jogatina, né? Só se aposta no jockey, só se aposta num cavalo vitorioso. Se você vai fazer aposta no jockey, você tem um cavalo vencedor, você aposta uma alta grana nele. Um perdedor, você não põe nem R$10 lá que você vai perder. Se a vida aposta em nós tanta chance, é porque nós somos um ser vitorioso. E os meios para vencer, a gente vai achar e vamos criar. Agora, por que isso acontece à noite? Fisicamente, todo no ciclo circadiano, as condições metabólicas, musculares, propenso a isso. Essa parte física, talvez você tenha uma explicação nesse sentido, pelo ciclo circadiano, pela renovação muscular, os hormônios que têm uma influência nesse sentido à noite, isso é a parte física. Qual é a parte metafísica, Val Capelli? Aí o Reinaldo tem crenças profundamente arraigadas de que às vezes ele já quebrou a cara e foi feio. E quando eu vou lá no fundo do meu ser e vejo eu com um caminho bom para bons projetos realizar,
Eu acho uma coisa profundamente arraigada em mim. Eu já caí feio. Eu já quebrei legal. Olha, eu já, assim, tropecei e foi muito. Tá compreendendo essas analogias, Reinaldo? Sim, estou compreendendo, faz todo sentido o que você está falando. Eu não chego a sentir que eu quebrei a cara em algum momento, mas talvez seja questão do medo, do receio de quebrar a cara, talvez agora. Então. Isso, exato. Tá lá profundamente arraigado. Bem nas profundezas, assim, gente lá no fundo, e se for um furo na água, e se não rolar, e se eu não der conta? E quando você tá lá, porque à noite, no sono, tem 2 níveis, a conexão com a espiritualidade elevada ou com o mais profundo do meu ser. E no mais profundo do meu ser, eu alimento certos medos, alguns receios. Então, qualquer afirmação positiva que você faz antes de dormir, né? Eu dou conta da situação, eu venço meus obstáculos, eu sou um vitorioso. Afirmação. Sabe o que a nona dizia? Reze antes de dormir. Esse dito religioso, bem popular, Reinaldo, ele refere-se ao seguinte contexto: eleve sua vibração para quando você vai passar para o estágio mais profundo do ser durante o sono. Perfeito. E como fazê-lo? Claro, se somos religiosos, rezamos. Se somos, espiritualistas, vamos fazer esses decretos, né? Essas afirmações positivas. Eu agradeço a vida, a mim conferido tantas oportunidades. Eu acredito na minha capacidade de realizar todas elas que surgirem no meu caminho. Eu confio na minha força realizadora. Você vê quantas afirmações positivas? E aí eu durmo tranquilo, bem respaldado na firmeza do meu ser. Tá claro, Reinaldo? Perfeito, perfeito. Tá claro, faz todo sentido da forma que você está explicando, falando, e representa exatamente essa questão do momento que eu tenho passado, que não é só agora esse mês ou mês anterior, já é coisa aí de uns 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tem um bom tempo que a coisa está assim, e ela realmente não flui da forma que você comentou, mas exato. Eu entendi, faz todo sentido. Então agora reverter isso, tirar esse medo, né? Essa cobrança, essa questão toda, e vamos lá, vou me lançar, vou me jogar, vou vestir a camisa, vou atuar com coragem, sem medo de ser feliz, sem expectativa demasiada, sem o assombro do medo. Vou viver e fazer o que dou conta porque sou capaz. Tá bom, querido? Perfeito. Muito obrigado, Valcapelli. Grande abraço. Então, vou passar uma dica de cromoterapia para você usar também, tá bom? Valeu, querido. Olha só, não só para o Reinaldo, mas a cãibra. Cromoterapicamente, a cor é laranja. Laranja. Olha só, então o que eu sugiro ao Reinaldo, e a você que tem câimbras noturnas, colocar uma lâmpada laranja, tá? Onde você dorme, pode até dormir com uma lâmpada laranja, mas o capé laranja é estimulante, mas o teu sono vai levar ao quadro de repouso, só que interiormente você vai ter contato com a coragem para afugentar o medo. Então você vai usar o laranja, que está associado exatamente a uma cor que atua na musculatura cromoterapicamente, ajudando a minimizar as câimbras, ok? Uma outra dica é você fazer uma aplicação, um banho de luz colorida laranja na região da panturrilha, antes de dormir. Então você tem lá no local onde você chega, senta no sofá, pega uma lâmpada laranja, acenda e deixa projetando nas pernas e depois vá dormir, que você vê que os sintomas também amenizam por conta da ação da cromoterapia.